todos os sentidos. Em segundo lugar, dos versos 5 ao verso 6, ele vai citar Deus também como um Deus cuidador e bondoso. Um Deus que nos alimenta, como ele vai citar no verso 5, mesmo em meio ao mundo caído e rodeado de inimigos, como ele descreve, que ele vai preparar uma mesa na presença dos seus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E por fim ele vai descrever a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, descritas também no texto. A bondade e fidelidade de Deus para as nossas vidas. Realmente Deus, ele nos fornece isso, bondade e fidelidade, e lembrando que tudo isso é graça. Através de Cristo é que ele nos dá essa segurança, essa certeza e essa confiança de estar na presença dele. Por isso, esse salmo, mesmo tão batido, mesmo tão conhecido, mas realmente ele mostra esse Deus provedor, esse Deus bondoso, Deus misericordioso, que andou com Davi, mas que também andou conosco. Um Deus que se fez homem, que morreu por cada um de nós e que é presente em nossas vidas. Bom, nesse momento, eu vou pedir para Davi Braga fazer mais uma oração. E após a oração de Davi Braga, ele mesmo vem aqui à frente e a gente vai ministrar alguns cânticos ao nosso Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos cantar apenas 2 cânticos. O primeiro cântico, nós vamos cantar o que está descrito lá em Isaías 53, acerca do servo sofredor que morreu por cada um de nós, tipificando a morte de Cristo. É uma morte sacrificial, uma morte realmente graciosa, que foi dada de graça para que nós pudéssemos ser livres. Por isso cantemos. Majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. Seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
fazer. Essa próxima música descreve o quanto nós devemos estar gratos na presença de Deus e devemos ter a vontade de louvá-lo. Mesmo sabendo como imperfeitos nós somos, como pecadores nós somos, mas devemos ter essa consciência de gratidão e que devemos estar na presença dele sempre com o coração grato. Por isso cantemos Quero Te Louvar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuidas de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Os irmãos podem assentar. Eu já passo a palavra ao reverendo Fernando, pastor da igreja, que vai dar continuidade aos estudos no tema eclesiologia. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo. Nós iniciamos na última quinta-feira, dentro do tema da eclesiologia, nós iniciamos esse subtema, os meios de graça. Quer dizer, iniciamos há 15 dias, na última semana tratamos do primeiro meio de graça. Então, a primeira quinta-feira que nós abordamos este assunto foi trazendo uma visão introdutória do que são os meios de graça e quais são esses meios de graça. Definimos tudo isso na primeira quinta-feira, há 15 dias, quando nós tornamos a tratar da eclesiologia, após o mês de maio tratando sobre família. Na última quinta tratamos sobre o primeiro destes meios de graça. Nós tratamos sobre a palavra de Deus como um meio de graça. E hoje nós vamos tratar do segundo, que são exatamente os sacramentos, tá? Nós não vamos hoje entrar especificamente falando sobre batismo e ceia. Nós vamos trazer uma introdução geral
definindo o sacramento, entendendo o que é sacramento. Obviamente, vamos trazer o nosso entendimento, que se restringem a apenas 2. Mas a partir da próxima semana nós iremos tratar batismo e depois ceia. Tá certo? Então hoje é quase como uma introdução dentro desse tema, sacramentos. A partir da próxima semana iremos tratar do batismo e da ceia do Senhor de forma pormenorizada, tá bom? Hoje seria mais uma introdução falando sobre os sacramentos. Qual o significado, a importância, por que devemos nos submeter a estes sinais, o que é que ele nos revela, como ele nos abençoa. Iremos ver isso a partir de agora. O nosso desejo, irmãos, é que você possa ter um apreço pelo sacramento. Sobretudo pela ceia, porque pelo batismo você já passou pelo batismo. Claro, você tem que ter apreço pelo seu batismo, vivendo uma vida que seja digna, que seja coerente àquele sacramento que você recebeu. Mas você não vai ficar sempre renovando esse batismo. Nesse sentido é que eu chamo a atenção para a ceia, tá? Porque a ceia nós repetimos. A cada primeiro domingo do mês nós repetimos e nós participamos do sacramento. Então é necessário a gente dar o devido valor a este sinal. Então o meu objetivo não é outro, senão despertar em nós a gratidão ao Senhor por podermos receber os sacramentos e valorizá-lo, para que nós possamos sempre com alegria participar, sempre que tivermos oportunidade, nunca nos privar de participarmos do sacramento. E aqueles que não foram ainda batizados, e também entendam a necessidade do recebimento desse sacramento, para que assim possa estar visivelmente unido à Igreja de Cristo. Bom, nós vamos começar então tratando sobre a origem do termo. Então, como eu falei, nós vamos hoje trazer um estudo introdutório, vamos percorrer alguns caminhos até chegarmos na parte final, onde nós trazemos a definição do número de sacramentos, nós já sabemos quantos são, e uma aplicação geral para a nossa vida, tá certo? Mas é importante a gente saber isso. É importante todo o assunto nós irmos para o início, para que nós possamos assim percorrer um caminho bem fundamentado, bem alicerçado, para que os conceitos sejam aprendidos por nós e nós saibamos assim ter o entendimento correto daquilo que nós vivenciamos aqui na igreja. Então veremos a origem do termo. Veja lá, a palavra sacramento não se encontra nas Escrituras. Então você não encontra a palavra sacramento. A gente precisa diferenciar aqui entre a palavra e aquilo que a palavra significa. Então a palavra enquanto conceito é que nós iremos ver agora. Então nesse sentido, esta palavra sacramento não existe. O sacramento sim. A coisa, por assim dizer, significada pela palavra existe. Instituída pelo Senhor, já na antiga aliança, e Jesus vai confirmar, fazendo apenas alterações, trazendo uma visão mais plena daquilo que no Antigo Testamento era apresentado como sombras. Então, os sacramentos existem, no entanto, a palavra não está na Bíblia, tá certo? Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico desta realidade com a palavra trindade. A trindade existe, mas a palavra trindade não se encontra na Bíblia. Outra palavra também que não se encontra no texto, onipotência. Nós não temos esse termo, é um termo teológico, tá certo? Mas a descrição de um Deus todo-poderoso e de um Deus trino que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós encontramos sim na revelação. Assim também os sacramentos. Encontramos, mas a palavra não. Tá certo? Tá bom? Então, esta palavra, ela não foi cunhada no meio teológico. Ela não foi cunhada no meio eclesiástico. Ela vem de um termo latino, sacramentum, tá? Sacramento, que de forma original denotava uma soma de dinheiro que era depositada por duas partes em litígio. Então, 2 partes que estavam em litígio, que estavam em disputa por algum motivo, cada parte depositava uma soma em dinheiro. Quem ganhasse essa disputa, quem se provasse com a razão, ficava com a sua parte. A sua parte voltava para ele.
quem perdia essa disputa, quem perdia esse litígio, o dinheiro era oferecido numa espécie de oferenda propiciatória aos deuses. Então, esse dinheiro que era oferecido aos deuses era chamado de sacramentum. Veja, estamos desenvolvendo o termo, nós não estamos explicando a coisa em si, tá? Porque em nenhum momento a ceia ou o batismo significa um oferecimento a Deus, em nenhum momento, tá certo? Mas uma obra que Deus faz em nossas vidas. Estamos percebendo o termo, tá? Pense nisso para não haver confusão, tá certo? E aí, esse termo, que foi de forma original sendo usado nesse contexto, ele vem para o meio cristão a partir de um meio militar. Então, a transição desse termo, sacramento, para o uso cristão, deve ser encontrada no uso militar, visto que um soldado prometia solenemente obediência ao seu comandante. Então, sacramento aqui no meio militar significava juramento. E também no sentido especificamente religioso, como tradução do termo grego mistério, que apontava para os mistérios das religiões gregas. Então, nós estamos vendo aqui o desenvolvimento desta palavra, deste termo, para chegar o seu uso dentro da igreja, tá certo? Então, para se aproximar mais desse conceito que nós estamos se utilizando dele, nós percebemos isso no contexto militar, a ideia de um juramento. Então, nesse sentido, há da nossa parte um juramento quando nós participamos, por exemplo, do batismo. São feitas várias perguntas a nós e nós devemos respondê-las de forma afirmativa. Nós nos comprometemos, assumindo um compromisso perante o Senhor e também no sentido do mistério, né? Especificamente religioso, que é onde nós utilizamos esse termo hoje em dia. Então, hoje em dia, a palavra sacramento, ela está resumida, ela está reduzida a um contexto eclesiástico. Você não encontra aí fora ninguém falando em sacramento, a não ser nessa realidade da igreja, tá certo? Então, houve aí esse desenvolvimento desse termo, tá certo? Bom, diante disso, nós vamos então trazer algumas definições. Então, o que é que significa sacramento? Já no nosso entendimento. Não perca a ceia. Por quê? Porque quando você perde a ceia, você deixa de receber os benefícios da aliança que o Senhor comunica por meio do sacramento da ceia. Tá? É o Senhor querendo nos abençoar e dizendo, vinde, eu estou para abençoar vocês. Esse é um meio pelo qual eu abençoo vocês. E aí nós dizemos assim, não, eu não vou hoje não receber a bênção de Deus, não. Eu não vou hoje não receber essa graça de Deus, não. Vou ficar na minha casa, tranquilo. É isso aí que acontece, tá bom? Então, são representados, selados e aplicados aos crentes, e estes, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade a Deus. Então, a comunicação eficaz se dá somente com os crentes. Nós sabemos que descrentes podem tomar, por exemplo, a ceia. Como assim? Como nós não sabemos o coração, como nós não vemos o coração, nós, que eu digo, a liderança, aqueles que estão para julgar, utilizando-se do poder de governo que é dado pelo Senhor, o poder de julgamento que é dado pelo Senhor à liderança, a liderança pode simplesmente observar o aspecto externo e dizer assim, tudo bem, José realmente é um convertido. Ele passou pela classe de catecúmenos, ele se apresentou aqui, ele demonstrou convicção, mas do coração nós não sabemos. Então pode ser que José não seja convertido no coração e esteja como um membro da igreja visível. Ele está participando dos sacramentos, mas ele não está, de fato e de verdade, recebendo os benefícios que Deus tem. Pelo contrário, ele está trazendo só
juízo para si mesmo. Tá certo? Então, participar do sacramento, receber esses benefícios da aliança, isto é algo que é restrito aos crentes. Aos crentes. Quer aqueles que passam pelo batismo ou pela avaliação para o batismo, e aí ele está apto a participar, e ele vai também receber, porque somente ele, diferentemente daquele que passou pela aprovação, mas que não estará apto a receber, mesmo externamente podendo ter acesso. Deu para entender? Muito bem. Então vamos lá, continuando. Essa definição aí do Catecismo de Heidelberg, pergunta 66. Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Por que visíveis? Porque a gente está vendo. A gente vê um batismo, a gente vê a ceia, é visível, tá certo? Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa dos sacrifícios de Cristo ofertado na cruz. Então, o sacrifício de Cristo é a fonte. Os sacramentos comunicam esta realidade para nós. Tá certo? É um meio, comunica esta realidade para nós. Tá certo? É um sinal visível de uma graça invisível. Tá certo? Então perceba que é algo muito mais amplo, muito mais profundo do que simplesmente uma representação. Tá certo? É muito mais profundo. Dentro desse sentido, nós continuamos com as definições, trazendo agora do breve catecismo de Westminster. E vai definir assim: um sacramento é uma santa ordenança. Preste atenção, é uma ordenança. E o que é uma ordenança, irmãos? O que é uma ordenança? Essa palavra ordenança remete a quê? Quando você escuta assim, ordenança, remete a quê? A ordem. Então, o sacramento sem uma ordenança é o quê, então? É uma ordenança. É uma ordem que Deus nos dá para que nós participemos. Então, não é opcional. Então, é de se estranhar alguém que pode ter acesso ao sacramento e, de forma deliberada, se priva deste. É de se estranhar. E é de se questionar. Por que você não está participando da ordenança? Por que você não está obedecendo à ordenança do Senhor de participar dos sacramentos? Tá? Então, é uma santa ordenança instituída por Cristo, no qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e o que? Grifei aí? Aplicados aos crentes. Representados, selados e aplicados. Eu vou só terminar a última definição, aí eu passo para o Luciano ali que está levantando a mão. Tá certo? Representados, selados e aplicados aos crentes. Aos crentes, e não somente àqueles que são crentes da igreja visível, mas aqueles que fazem parte efetivamente do povo do Senhor. Tá? Por fim, Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 27. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios, e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente obrigá-los aos serviços de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então, os sacramentos fazem essa separação. Quem pode participar da mesa? Quem pode receber o batismo? Somente aqueles que foram regenerados pelo Senhor, que foram salvos pelo Senhor. Tá? Não pode ser oferecido a todos de forma indistinta. Por quê? Porque não há uma autorização da parte de Deus àquele que instituiu o sacramento para que nós hajamos desta maneira. Eu já contei aqui uma história, e aí eu vou repetir, que um professor, ele mencionou uma vez lá no seminário, que ele passou por uma avenida lá no Recife, a Avenida Cruz Cabugá, e essa avenida tem grandes igrejas, dessas igrejas
neopentecostal. Então, as principais estão ali, num espaço muito curto, elas disputando palmo a palmo fiéis. E uma destas igrejas, aquela que o símbolo é um coração e tem uma pombinha branca, estava o obreiro, o pastor, o bispo, ele estava na porta da igreja com a bandeja e com o pão e com o vinho, oferecendo a ceia para os transeuntes. Então, quem passava ali, ele oferecia a ceia. Não queria saber se a pessoa, de fato, era um convertido, se a pessoa era um crente, se a pessoa tinha nascido de novo. Ele simplesmente estava oferecendo o sacramento. Veja, isso é macular o sacramento. Isso é desobedecer. Essa ideia de sacramento é tão importante, irmãos, que Lutero foi expulso de Genebra simplesmente por causa do sacramento. Eu digo simplesmente porque assim alguém pode dizer, olha, mas precisa realmente brigar dessa maneira? Precisa. Porque nós estamos vendo aqui que são coisas sagradas. Por si e também por aquilo que ela representa e por quem instituiu. E Lutero, então, ele proibiu que algumas pessoas participassem da mesa do Senhor. E essas pessoas tinham um poder dos príncipes, tinham uma certa influência e as pessoas queriam levar essa influência para que Lutero levasse em conta essa influência na sociedade, para que ele permitisse, então, que elas participassem da ceia, mesmo sem serem convertidas. Lutero disse não. A história conta que ele colocou as mãos assim sobre os elementos de só passando por cima do meu cadáver. Em outras palavras, né? Eles dizem que eles só iriam participar da ceia se ele fosse morto naquele momento. Resultado, esse foi um dos motivos pelos quais ele acabou sendo expulso da cidade de Genebra, que ele vinha fazendo uma reforma profunda. Então veja, irmãos, infelizmente, algumas pessoas não têm esse entendimento dos sacramentos e acham que pode ser oferecido a qualquer um, podemos participar como queremos, quando quisermos, e não ter exatamente uma reflexão profunda acerca do seu significado e como nós devemos encará-lo de fato e participar dele. Tá? Então, essas definições nos ajudam a entender esta realidade, a importância, a abrangência e por que devemos sempre participar deste sacramento. No caso, a ceia e do batismo, e valorizar este sacramento com a nossa participação constante, bem como vivendo uma vida digna do batismo que nós recebemos. Luciano. Em nenhum momento. Em nenhum momento. O texto diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Em nenhum momento. Foi? Sim. Não, eu estou partindo do pressuposto que é um indivíduo por ele mesmo. André está falando aqui assim, quando tiver indisciplina. Aí, nesse caso, é uma outra questão. Mas o crente, estando apto a participar, em nenhum momento. Cometi uma falha, cometi um deslize. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O texto não diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a depender do seu exame, você veja se você vai participar ou não. Então, em nenhum momento. Por quê? Eu tinha a percepção que essa postura de dizer assim, eu cometi um pecado, vou participar hoje não, era uma postura piedosa. Eu pensava nisso. Inclusive, já fiz isso lá atrás, na minha juventude. Não, achando que estava abafando. Piedoso, não vou. E aí eu tive uma explicação de um professor. E ele dizendo assim, olha, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que o pecado que nós cometemos é maior do que a graça de Deus. Porque se eu confessar o meu pecado e for perdoado pelo Senhor, então eu tenho acesso à mesa. E se eu digo assim, eu não vou fazê-lo, então é como se o pecado fosse maior do que a graça do Senhor. Então, ou eu considero o pecado maior do que a graça do Senhor, ou eu estou querendo viver no pecado. Porque eu não quero abandoná-lo. Então, eu prefiro ficar com o pecado a não abandoná-lo para poder participar da ceia. Então, são essas duas alternativas. Então, de lá para cá, nunca mais deixei de participar da ceia. Então, o crente, podendo participar, participe sempre. Agora, há situações que ele é impedido.
Aí nós já tratamos sobre isso quando falamos sobre disciplina eclesiástica, que uma das disciplinas é exatamente o afastamento da comunhão. Aí sim, ele está impedido. Há uma disciplina da liderança sobre ele. Mas, uma vez reabilitado, participe sempre. Tá bom? Sim. Sim. Aqui, expressam sua fé, não é isso? Expressam sua fé e fidelidade a Deus, tá? Isso, são aplicados aos crentes e estes, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade a Deus. Então, nesse sentido, se eu cometi um pecado, eu abro mão dessa realidade, eu digo, não, é mais importante estar a comunhão com o Senhor e essa comunhão que está sendo simbolizada agora e alimentada, não apenas simbolizada, mas também alimentada pelo sacramento. Sim, isso. Tá certo? Então, podendo participar, sempre. Estando sob disciplina, não participe, porque aí você está desobedecendo e aí você vai estar trazendo juízo para si, uma vez que você está sob disciplina da igreja. Tá bom? Bom, irmãos, então, visto a definição, ou as definições que abrem os nossos horizontes, nós vamos ver, então, rapidamente a relação da palavra com os sacramentos. Por quê? Porque, veja, nós estamos tratando desse termo aqui junto de um termo, ou dentro de um termo maior, de um tema maior, que são os meios de graça. Então, há uma relação entre esses meios de graça. Tá certo? Há uma relação. Então, nós vamos ver aqui a relação entre a palavra e os sacramentos, tá certo? E aí, na sequência, iremos voltar a tratar especificamente dos sacramentos. Mas é importante a gente entender a relação, a palavra e os sacramentos. Tanto que essa relação é tão estreita que um ministro, ele é designado ministro da palavra e dos sacramentos. Então, essa é uma designação, né? Então, um pastor, um ministro, ele é ministro da palavra e dos sacramentos, porque andam juntas, intimamente relacionadas. Nós vamos ver, então, agora a relação entre a palavra e os sacramentos. Então, vamos lá. Enquanto a palavra pode existir e também é completa sem os sacramentos nunca são completos sem a palavra. O que é que isso quer dizer? Que a palavra não depende dos sacramentos, mas os sacramentos dependem da palavra. Certo? A palavra não depende dos sacramentos, mas os sacramentos dependem da palavra. Por quê? Para que alguém participe dos sacramentos, é necessário que ela tenha ouvido antes a palavra. Então, nesse sentido, os sacramentos nunca são completos sem a palavra. Há, portanto, pontos de semelhança e diferença entre eles. As diferenças não são essenciais, no sentido de dizer assim, elas são antagônicas. Não, são diferenças práticas, como nós iremos ver. Então, vamos ver a semelhança entre estes dois meios de graça. Primeiro, eles concordam no autor, ou seja, Deus instituiu ambos como meio de graça. Então, foi Deus que instituiu a palavra como meio de graça, foi Deus que instituiu os sacramentos como meio de graça. Não foi a igreja, não foram os pastores, não foram os presbíteros. Deus instituiu tanto a palavra como os sacramentos como meios de graça, meios pelos quais ele comunica bênçãos ao seu povo. Letra B. No conteúdo também, Cristo é o conteúdo central, tanto da palavra quanto dos sacramentos. Nós vimos aqui pelas definições que sempre que nós participamos do sacramento, nós estamos recebendo os benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Os seus sacrifícios, os benefícios do seu sacrifício são comunicados a nós. As bênçãos que ele conquistou são comunicadas a nós por meio do sacramento, bem como também por meio da palavra. Nós somos também alimentados pela palavra do Senhor e o tema central da palavra é Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Nós cantamos há pouco o texto de Isaías 53.
né, que fala sobre Cristo. Nós vimos no último domingo Mateus dizendo que Jesus estava curando os enfermos e expulsando os demônios para que se cumprisse a Escritura. Então, tudo aponta para Cristo. Então, nesse sentido, nesse conteúdo central da palavra e dos sacramentos, há também uma semelhança e o conteúdo é Cristo. Opa, letra C. Na maneira pela qual o conteúdo é assimilado, a saber, pela fé. Então, tanto a palavra como os sacramentos eu devo receber pela fé. Não é apenas pela razão. Óbvio, a razão é importante, porque a fé também é racional, mas há sim o elemento da fidúcia, há o elemento da crença. Eu tenho que crer. Se eu não crer, não vai servir de nada. Tá certo? Por isso que o apóstolo Paulo fala que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, se eu participo assim, por participar, sem parar para refletir, sem me purificar, sem fazer o autoexame, sem valorizar aquilo, eu participo apenas por participar, eu não estou, de fato, obedecendo uma ordenança. Eu devo demonstrar fé, tá certo? Eu devo demonstrar fé. Eu nunca esqueço, uma vez eu fui numa igreja, eu vou dizer o local porque não é aqui em Pernambuco mesmo, em João Pessoa. Só não vou dizer a igreja, porque aí também já seria demais. Mas eu fui numa igreja em João Pessoa, isso em 2001. Intercâmbio de UPA. A minha igreja e essa igreja, que eu quase digo o nome agora. E aí, a gente participou no culto da escola dominical. Nesse dia foi um culto de ceia. E a primeira coisa que eu estranhei, não é que esteja errado, mas eu estranhei, é que as pessoas já pegavam e já participavam logo. Eu peguei e fiquei esperando, acostumado a pegar e esperar uns pelos outros, né? O povo já pegava e já, né? Eu fiquei assim, de olho fechado, quando eu olhei já todo mundo estava quase comendo, né? E a segunda coisa que eu estranhei foi que ao meu lado tinha um jovem. E assim, o aspecto dele era um aspecto que eu disse assim, esse cara não é crente não. Eu, quando sentei do lado dele, esse cara não é crente não, porque era um aspecto estranho, fechado, o cabelo despenteado, todo desarrumado. Eu digo, esse cara não é crente não. E que bom, né, ter um visitante hoje aqui, pensei, né, que bom ter um visitante hoje aqui. Aí quando passou a bandeja, aí ele, a forma como ele participou da ceia, eu digo, meu Deus do céu, que coisa estranha. Pegou, ele nem olhou para o presbítero que estava servindo, ele só pegou, eu acho que se fosse ali uma pimenta, ele tinha colocado na boca. De tão automático que ele estava ali. Digo, misericórdia, meu Deus. Aí eu estranhei isso. Então veja, da nossa parte, deve haver da nossa parte uma maneira pela qual o conteúdo é assimilado, pela fé. Não significa dizer que eu devo fazer isso com lágrima nos olhos, mas eu devo entender que naquele momento em que aquele vinho, em que aquele pão é consagrado, ele serve para um fim específico. Tá? E eu devo então crer nesta realidade e assim receber os seus benefícios. Esta constitui o único modo pelo qual o pecador pode tornar-se participante da graça oferecida na palavra e nos sacramentos, ou seja, pela fé. Tá? Então, tem essas semelhanças entre palavra e sacramentos. E as distinções? Eles diferem, sim, em algumas coisas. Por exemplo, diferem em sua necessidade. Por quê? A palavra é indispensável para a salvação, ao passo que os sacramentos não são. Veja, a palavra é indispensável para a salvação. Os sacramentos não. Embora os sacramentos sejam ordinariamente obrigatórios. O que é isso, irmãos? Se eu puder participar, eu devo participar. Como nós falamos, é uma ordenança. Mas não é indispensável para a salvação, como é a palavra. Por quê? Porque alguém pode ser salvo e nunca participar do sacramento. Certo? Por exemplo, igreja perseguida. Um exemplo. Ele ouviu a palavra e nunca mais se reuniu com ninguém. Nunca pôde se reunir com uma igreja, com o corpo de Cristo. Ele nunca pôde participar do batismo, nunca pôde participar do sacramento. Mas ouviu a palavra, ouviu o evangelho, entregou a vida a Jesus. Esse indivíduo está salvo. Tá certo? Agora, tendo a oportunidade de participar dos sacramentos,
Participe. Aí é o estranho, quando o indivíduo ouve a palavra, está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nunca se batiza. Aí é estranho. Exatamente, ladrão da cruz. Então são casos de exceção, tá certo? Então nesse sentido, a palavra é essencial, porque só vai ouvir, só vai ser salvo aqueles que ouvirem a palavra, tá certo? Ouvirem o evangelho, ouvirem de Cristo Jesus. Sacramento, não, embora sejam obrigatórios de forma ordinária. Podendo participar, participe, certo? Como um sinal de que você foi alcançado por uma graça invisível e para alimentar essa graça em sua vida, tá bom? Difere também seu propósito. Desde que a palavra visa gerar e fortalecer fé, enquanto sacramentos servem apenas para fortalecê-la. Então a palavra, ela gera a fé. O que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, não é isso? Então a palavra gera e fortalece a fé. Já os sacramentos apenas fortalecem. Quem gera a fé é a palavra. Os sacramentos fortalecem. Por isso que andam em conjunto. Por isso que andam em conjunto. Por isso que não deve abrir mão de um em detrimento ao outro. E letra C, em sua extensão, visto que a palavra vai pelo mundo inteiro, ao passo que os sacramentos são ministrados aos que estão na igreja. Então a palavra possa amanhã botar ali um palanque ali, aqui no centro e começar a pregar a palavra. Já eu não posso fazer isso com o sacramento. Eu não posso botar ali uma mesinha com pão e com vinho e começar a oferecer. Então, nesse sentido, há também essa distinção. Certo? Mas, como eu falei, não são distinções em sua essência. São mais aspectos práticos e que mostram que há, portanto, uma união entre eles. Eles andam conjuntamente. Palavra e sacramentos. Tá bom? Aqui, irmãos, alguma dúvida? Não há? Muito bem. Então vamos ver as partes que compõem os sacramentos. Quais são as partes que compõem os sacramentos? Veja, nós não estamos aqui especificando batismo ou ceia. Nós não estamos tratando ainda desses de forma individual. Estamos falando dos sacramentos como um todo. Tá? Então, quais são as partes que compõem os sacramentos? Primeira parte. Sinal externo ou visível. Quais são esses sinais? Partes que compõem os sacramentos. Sinal externo e visível. Quais são esses sinais? Pão, vinho e água. Certo? Então veja, sinal externo ou visível. Partes que compõem os sacramentos. Então há a parte externa, há a parte visível. A água do batismo. Por que água? Alguém já pensou por que água e não óleo? Alguém já pensou? Por que água e não óleo? Não podia ser um óleo? Isso, a água aponta para Cristo. Essa é uma resposta mais teológica e muito boa, muito bem colocada. Mas tem um outro significado mais simples ainda. Purificação. Limpeza. Certo? A água, símbolo de purificação. Então, se você tinha essa dúvida, por que água e não? Certo? Então, vamos lá. Sinal externo ou visível. Os símbolos, os elementos. Água, pão e vinho. Não vamos entrar, por favor. Pastor, e suco? Não vamos entrar, não. Tá bom? Até porque hoje nós não vamos tratar da ceia especificamente. Tá certo? Mas eu já vou logo adiantando. Não vamos tratar, não. Disso não. Tá bom? Quem sabe no dia da ceia eu falo sobre isso. Mas agora não. Então veja. Cada sacramento contém um elemento material palpável aos sentidos. Então veja, irmãos. Os sacramentos são também uma espécie de pregação. Só que pregação a qual sentido? Pregação a qual sentido? Sentido. Lembra dos 5 sentidos? Não são 5? A pregação mesmo, a proclamação, é um apelo a qual sentido? A pregação. A qual sentido? A audição.
Então, o pregador está falando, eu estou ouvindo, certo? Nesse sentido, o sacramento contém um elemento material palpável a qual sentido? É uma pregação que não é feita aos ouvidos, mas é feita aos sentidos, aos olhos. Olhos. Ah, mas não fala com convicção? Tem que falar com convicção. Sou para errar aqui, erra com convicção também. Certo? Aos olhos. Então, veja, os sacramentos são também uma pregação. Só que não é uma pregação aos ouvidos, é uma pregação aos olhos. Por quê? Porque nós estamos vendo com os nossos olhos aquilo que o Evangelho pode fazer. Ou aquilo que Deus pode fazer por meio do Evangelho. Então, veja, eu prego sobre regeneração. Então, estou lá, um sermão sobre regeneração. O autor, tal, eu faço lá um sermão. Pronto. Aí vem um batismo. É uma pregação também, só que é uma pregação prática. Então, o que é que a regeneração faz? Salva, purifica, lava, regenera. E o sacramento do batismo aponta para essa realidade. Tá certo? Então, veja, cada sacramento contém um elemento material palpável aos sentidos. Porém, o objeto externo do sacramento não inclui apenas os elementos, mas também o próprio rito sagrado, aquilo que se faz aos elementos. Então, o próprio rito, o próprio fato de você colocar água sobre a cabeça, o próprio fato de você receber o pão, receber o vinho, comer do pão, beber do vinho, o próprio rito em si também é um sinal externo ou visível. Então, não é apenas o elemento em si, mas o ato de pegar e molhar a cabeça. Tá certo? Perceba, tem todo um significado. Não são as mãos que são lavadas. Não são os pés. É colocar sobre a cabeça do indivíduo. Tá certo? Da mesma forma, os sacramentos. Eles devem ser comidos. Não é pegar o pão e o vinho e colocar no bolso como um amuleto para dar sorte. Então, veja, o próprio ritual também é um sinal externo e visível. Veja aí Romanos 4,11, por favor. Deixa eu aproveitar aqui o nosso irmão Jaildo. Romanos 4,11. Lê aí para nós, Jaildo, Romanos 4,11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputado a justiça. Então veja, recebeu o sinal da circuncisão, sinal externo ou visível, primeiro elemento aí das partes, né, ou a primeira parte que compõe o sacramento. Segundo, compõe também o sacramento a graça espiritual interna, significada e selada. Então não é apenas o elemento externo, mas existe uma comunicação de graça através deste ato, através deste rito. Então veja, estes representam visivelmente e aprofundam a nossa consciência das bênçãos espirituais, da purificação dos nossos pecados e da nossa participação na vida que há em Cristo. Então veja, há graça espiritual envolvida. A graça espiritual sendo selada, sendo comunicada, não é simplesmente um ritual, não é simplesmente uma representação. A graça, eles representam visivelmente e aprofundam a nossa consciência das bênçãos espirituais, da purificação dos nossos pecados, batismo, da nossa participação na vida que há em Cristo, batismo e ceia. Tá? Romanos 2, 28 e 29. Valdeci.
Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração ao espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Que não é apenas o elemento externo. O elemento externo, sim, é importante, mas há necessidade do elemento interno. É isso aqui que ele está dizendo. Tá certo? Por quê? Porque os judeus diziam, não, nós somos descendentes de Abraão, nós participamos da circuncisão, nós somos circuncidados. Então nós somos. Eles se confiavam nisso, no aspecto externo. É como alguém que se apega e que se confia no aspecto externo. Não, eu participo da ceia. Mas como é que você está participando da ceia? Ah? Como é que você tem participado do sacramento? Então não é só o aspecto externo, mas é também a graça espiritual interna, significada e selada, tá certo? Não é somente o aspecto externo. Esse é o segundo elemento. E o terceiro, a união sacramental entre o sinal e o que significa. Quando o sacramento é assim, recebido com fé, a graça de Deus o acompanha. Então, eu preciso receber com fé, tá? Conforme este conceito, o sinal externo torna-se um meio empregado pelo Espírito Santo na comunicação da graça divina. Quando eu participo com fé, o sinal externo torna-se um meio empregado pelo Espírito Santo na comunicação da graça divina. Atos 22, 16. Tá certo? Então vamos ver aí esse texto, Atos 22, 16. Vou pedir para uma mulher ler agora. Uma mulher corajosa, levante a mão e diga, eu quero ler. Uma mulher corajosa, levante a mão e diga, eu quero ler. Laura. Tudo bem, Laura. Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Veja, qual o ponto-chave aí que sustenta essa argumentação? A união sacramental entre o sinal e o que significa. Olha o que o texto diz. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. Ponto final. E lava os teus pecados. Então, há de fato uma união sacramental entre o sinal e o que significa. Tá? Essa união existe. Não que o batismo seja regenerador por si, mas ele comunica e expressa uma bênção que nós já recebemos, a saber, a regeneração, falando do batismo. Tá certo? Então veja, irmãos, como são profundas essas realidades ligadas ao sacramento. E que nós muitas vezes perdemos de vista esta realidade porque não pensamos, não meditamos, não aprendemos sobre. E aí veja como é engraçado. Muitas vezes está o jovem aqui na igreja, está a criança, o jovem aqui na igreja, valorizando quem está lá fora. Rapaz, que privilégio fulano de tal foi, sei lá, puxou de não sei quem, e eu aqui na igreja. Mas rapaz, que privilégio fulano de tal alcançou tal coisa, e eu aqui na igreja. Veja, só que você na igreja participando dos sacramentos. Quem é o privilegiado, afinal de contas? Quem é o privilegiado, afinal de contas? Eu digo jovens porque é mais comum esse tipo de comportamento por parte dos jovens, mas eu posso expandir mais. Eu não sei se Asaf era jovem quando escreveu o Salmo 73, mas Asaf também ficou assim, indignado, ficou inquieto por causa da prosperidade dos ímpios. E muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, a gente olha para os ímpios e invejamos a situação deles. Rapaz, está vendo aí fulano? Tem acesso a uma boa conta bancária, tem acesso a férias que o faz viajar para fora do Brasil, tem acesso a todo ano trocar o carro, tem acesso a uma grande casa. Olha aí, está vendo aí? Enquanto isso, eu aqui na igreja. E aí, será que vale a pena mesmo? Será que tem alguma importância?
Enquanto isso, fulano correndo atrás da vida dele, e ele está anos-luz na minha frente, há anos-luz, porque ele mesmo definiu o destino dele, já eu peço para que Deus me dirija, e assim, Deus me apontou para essa vocação, mas essa vocação não dá dinheiro. Eu poderia muito bem agora ser um médico, eu poderia ser um advogado, não, mas Deus quer que eu seja um professor, Deus quer que eu seja um vendedor, mas eu não estou ganhando tanto dinheiro assim quanto meu amigo, que cresceu comigo, está agora lá na frente, olha que privilégio ele tem. Aí quando você para olhar essa realidade aqui que nós estamos tratando, dos sacramentos, que somente nós temos acesso, olhando por essa perspectiva, aí eu faço novamente a pergunta: quem realmente é privilegiado? Quem realmente é privilegiado? Pois é. Rapaz, domingo, fulano de tal fica lá fazendo um churrasco com a família dele, na beira da piscina, um solzão desse, e ele lá com um churrasco, comendo das melhores carnes, a picanha. Tem alguma parte mais nobre do que a picanha? Ou essa é a mais nobre da carne do boi? Filé mignon, para ver como eu entendo de carne, né? Filé mignon, fraldinha, e eu tenho que ir para a igreja. Aí vem para a igreja, aí é o dia do sacramento. E a pessoa está lamentando no coração porque o vizinho dele, o amigo dele, está em casa, na piscina, comendo churrasco. E ele está na igreja, recebendo o sacramento da ceia, recebendo o alimento. E ele diz assim: a vida é de fulano. Então veja, irmãos, como é necessário a gente ter essa percepção para que nós possamos valorizar o estado em que nós nos encontramos. Uma vez que nós vimos no início que isto é privilégio somente da igreja, para fazer separação entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Então, próximo domingo da ceia, né, daqui a 15 dias, salvo engano, 2 semanas, 3 semanas, participe com alegria. Senhor, muito obrigado por isso aqui que eu estou recebendo. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho acesso à mesa do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está comunicando bênçãos para a minha vida. O Senhor está me fortalecendo. Muito obrigado porque eu estou recebendo os benefícios que Cristo conquistou na cruz. Obrigado porque eu não merecia estar agora participando desta ceia aqui. Entre eu e aquela pessoa que está lá fora perdida no mundão, a única diferença é: o Senhor me escolheu. Então, obrigado. Pense assim, para que você possa então participar da ceia com alegria, com fé, e assim receber os benefícios que o Senhor comunica por meio deste meio de graça. Bom? Ok? Muito bem. Até aqui, os irmãos entenderam? Vamos lá. Vamos agora tratar desse assunto aqui. Eu disse que nós iríamos definir quantos e quais são os sacramentos. Então, obviamente, os irmãos já sabem, tá certo? Quantos e quais, irmãos, são os sacramentos? Quantos e quais? Quantos? Sacramentos. Quantos sacramentos? 2. Quais são? Muito bem. E quantos meios de graça? Isso. Quais são? Palavra, sacramentos e oração. Muito bem. Não confundam, tá? Não confundam. Então, veja, são 2 sacramentos. Os irmãos responderam: batismo e santa ceia. Meus irmãos, a realidade do sacramento, ela existe apenas no Novo Testamento ou já existia no Antigo Testamento? Já existia, né? Quais eram os sacramentos do Antigo Testamento? Circuncisão e a Páscoa. Muito bem. Circuncisão e a Páscoa, certo? Então, vamos lá. Então, antes da gente chegar no batismo e na ceia, a gente tem que ir para o Antigo Testamento. Então, durante a antiga dispensação, haviam 2 sacramentos que eram a circuncisão e a Páscoa. Eram, em sua natureza, cruentos, ou seja, envolvia sangue, tá? Então, veja, irmãos, como símbolos, como sinais
que apontavam para algo superior, eles tinham essa limitação, tá certo? Existe a continuidade, mas também existe a descontinuidade. Por exemplo, a continuidade existe no sentido de que o mesmo Deus que instituiu no Antigo é o mesmo que instituiu no Novo. A continuidade existe em que comunicava graça no Antigo, comunica graça no Novo. A descontinuidade existe como? Nos meios. Não precisa mais sangue. Por quê? Porque Cristo já morreu. E também na participação, daqueles que podem participar. Por exemplo, na circuncisão, a mulher estava fora. Já no batismo, as mulheres entram. Então, isso mostra que do Antigo Testamento eram apenas sombras. O Novo é que vai, de fato, trazer plena luz e pleno significado. Tá certo? Então, quando nós, mal comparando, quando nós vamos buscar algo que é temporário, nós não pegamos, assim, o melhor. Certo? Por exemplo, eu vou comprar, um exemplo aqui, eu vou comprar um casaco definitivo no início do mês quando eu receber, um exemplo, tá? Só que agora eu estou com frio. Então eu tenho que comprar um casaco para mim. Sabendo que eu vou comprar um casaco definitivo em julho, eu preciso comprar agora um tão bom agora, no meio do ano, no meio do mês de junho? Não, porque eu estou apenas me utilizando dele de forma temporária, porque o principal irá chegar. Mal comparando, o Antigo Testamento com os seus ritos, com os seus sinais, também eram assim. Tinham esse aspecto temporário, tinham esses aspectos até mesmo limitados, porque eram temporários, eram sinais daquilo que iria se revelar plenamente no Novo Testamento por causa de Cristo. Pastor, já comunicavam bênção para o povo? Comunicavam, mas não era pleno e definitivo como são o batismo e a ceia. Certo? Isso. Certo, irmãos? Então vejam, eles eram cruentos. A circuncisão simbolizava a excisão da culpa e da corrupção do pecado e constrangendo as pessoas a deixarem que o princípio da graça de Deus penetrasse em suas vidas completamente. Já a Páscoa era também um sacrifício cruento. A família salva comia o cordeiro imolado, simbolizando um ato assimilativo da fé. O cordeiro tipificava Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então tinha essa diferença. Eram dois, tal qual do Novo Testamento, mas tinham essa diferença. Eram cruentos, envolviam sacrifício, envolviam sangue e também eram limitados. Citei o exemplo da circuncisão, apenas abarcar os elementos do sexo masculino. Tá bom? Novo Testamento. Temos agora a plenitude. A igreja do Novo Testamento também tem dois sacramentos. Batismo e ceia do Senhor. Ambos instituídos por Jesus. Diferentes dos sacramentos do Antigo Testamento, são incruentos. Ou seja, não envolvem sangue. Tá? Então não envolve sangue. O batismo é com água. E nós comemos o pão e tomamos vinho. Nós não sacrificamos animal. Não tem sangue envolvido em nenhum sacramento. Embora simbolizem as mesmas bênçãos espirituais que eram simbolizadas pela circuncisão e pela Páscoa na antiga dispensação. Assim, existe uma harmonia entre os sacramentos, os do AT sendo sombras daquilo que foi revelado plenamente nos do NT. Então existe uma harmonia, não existe uma ruptura. A Páscoa e a circuncisão não foram jogadas no lixo, por assim dizer, mas elas foram ampliadas em seu significado. Tanto que muitas vezes, como nós vimos agora o texto em Romanos, fala-se sobre a circuncisão do coração. Ou seja, pega-se o mesmo termo para aplicar uma realidade mais profunda. Tá certo? Então, o que no Antigo Testamento era Páscoa e circuncisão, no Novo passou a ser batismo e ceia. Sombra e luz. Tipo e aquilo que de fato é pleno. Tudo isso por causa da obra de Cristo. Tudo isso por causa da obra de Cristo. Esses textos aí de Mateus, é quando Jesus, na grande comissão, ele fala sobre os discípulos irem por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
as pessoas. E Mateus 26 é quando ele institui a ceia, no momento em que ele celebra a última Páscoa junto aos seus discípulos. Tá certo? Então nós participamos destes dois sacramentos. Os judeus continuam com circuncisão e com a Páscoa, tal qual o Antigo Testamento apresenta. Nós não, porque entendemos que tudo isso eram sombras que se revelam no sacrifício do Senhor Jesus. Tá certo? Então veja, sempre foram dois sacramentos, tá? Hoje, na nova aliança, batismo e ceia. Bom? Batismo e ceia. Aí veja. Charles Hodge vai nos dizer o seguinte: os romanistas têm 7 sacramentos. Nós vimos aqui 2, desde a Antiga Aliança. Os romanistas têm 7, acrescentando ao batismo e à ceia outros sacramentos, que são matrimônio, ordem sacerdotal, penitência, confirmação e extrema-unção. Então eles dizem, são 7 sacramentos, tá bom? Aí o Roger vai dizer, o matrimônio, embora seja uma instituição divina, não foi ordenada para significar, selar e aplicar aos crentes os benefícios da redenção. Então não foi ordenado com esse propósito. Porque se fosse assim, coitado dos solteiros, não iriam então receber esse selo e os benefícios da redenção, não é? Por isso não é um sacramento. O mesmo pode-se dizer da ordenação. E no tocante à confirmação, à penitência e à extrema-unção, no sentido em que os romanistas empregam esses termos, não são de forma alguma instituições divinas. Então, embora eles defendam isso, não há uma base bíblica para chegar a esse entendimento de que esses 5 também são sacramentos, tal qual o batismo e a ceia. Tá certo? E aí eles ficam meio que em confusão para dizer quem foi que instituiu. Aí alguns dizem que foi Jesus. Mas onde? Aí outros dizem, não, foram os apóstolos. Aí ficam nessa confusão. Mas aí o Concílio de Trento bateu o martelo e disse, não, realmente são 7. E aí chegaram então a definir que são 7 sacramentos. Nós permanecemos com 2, porque são aqueles que tiveram início no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e que apontavam para a sua expressão máxima no Novo Testamento. E aí, então, diante disso, nós vamos ver por que apenas esses 2 devem ser tomados como sacramentos. Então, veja, diferentemente do entendimento romano, apenas o batismo e a ceia do Senhor devem ser tomados como sacramentos. Por quê? Porque são ordenanças instituídas por Cristo. Então, Cristo não instituiu os outros 5, embora eles digam que sim, mas não tem como provar. Os 2 são significativos em sua própria natureza, o batismo de purificação e a ceia de nutrição espiritual. 3 foram designados para serem perpétuos. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, que vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, enquanto existir esta realidade, até o dia de Cristo, a igreja vai sempre participar e celebrar estes 2 sacramentos. Por fim, foram designados para significar e instruir, selar e assim confirmar e fortalecer, e comunicar ou aplicar e assim santificar os que pela fé o recebem. Os outros 5 não se enquadram aqui nessa realidade. Por isso que nós entendemos que são apenas 2 sacramentos. Certo? 2 sacramentos. Pesquisando, eles têm até textos de referência para cada um desses sacramentos. Eles têm. Mas esses textos não sustentam a essência do que é um sacramento. Tá certo? Nesse sentido, eles não podem ser texto prova para dizer que esses 5 são também sacramentos e que devem ser tomados dessa maneira. Tá bom? Somente o batismo e a ceia, porque tem correlação direta com o sacramento da circuncisão e da Páscoa. Tá certo? Ok? Então, irmãos, nós vamos agora concluir com essa grande citação do Leonard. E essa citação dele vai exatamente responder
aquilo que você pode estar pensando e que eu quero que você pense realmente, que é o que é que tudo isso significa para mim. Como eu falei lá no início, esse estudo é para que nós pensemos e valorizemos o sacramento, coloquemos em prática e vivenciemos esta realidade de forma diferente. Então, o que significa tudo isso que nós vimos para o crente, dos sacramentos? Ele vai responder. Ele vai dizer assim: significa que ele deve ser fiel em seu uso desses sacramentos. Deve reconhecer que são ordenados por Deus para que sejam meios de graça. Não os únicos meios, mas meios divinamente constituídos. Ele deve saber que o uso que ele faz desses meios é uma obrigação que Deus lhe impõe. Deve perceber que os sacramentos são testemunhas eficazes das verdades centrais do Evangelho. Então, algumas coisas. Seja fiel no uso do sacramento. Reconheça que são ordenados por Deus como meio de graça. Que você tem obrigação de fazer uso deles. E você deve perceber que os sacramentos são testemunhas eficazes das verdades centrais do Evangelho. Se tivermos esse entendimento, e esse entendimento nos levar à prática correta, seremos mais e mais abençoados através dos sacramentos, destes meios de graça. Tá certo? Minha oração é que isso ocorra em nossa vida, que isso ocorra em nossa igreja, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos alimentados, para que continuemos vivendo para a glória do Senhor. Lembremos o que disse lá o apóstolo Paulo: muitos, porque estavam participando do sacramento da ceia, sem dar a devida importância, muitos estavam doentes, outros já haviam até falecido. Então veja a importância disso. Não é para ficar com medo, ai meu Deus, e agora? Não, pelo contrário, é para você louvar a Deus pelo fato de Deus permitir que você participe de algo tão abençoador e em Cristo você possa então participar, para que assim seja fortalecido para viver de acordo com a sua vontade. Tá bom, irmãos? Próxima semana adentraremos no batismo. O que é que significa o batismo? Qual é a sua importância? Adentraremos nisso aí. Hoje foi introdutório, sacramentos como um todo. Tá? Perguntas, comentários, irmãos, fiquem à vontade. Isso. O batismo de João não é suficiente. O batismo de João era para arrependimento. O batismo de Cristo é para os arrependidos. Tá? Então, tanto que algumas pessoas eram batizadas apenas por João e foram batizadas, isso, um batismo cristão realmente. Então, não era um batismo cristão. Era um batismo que era uma chamada para o arrependimento. O batismo de Jesus é um batismo para os arrependidos. Tá? Por isso que nós não aceitamos como resposta correta dizer assim: por que você quer se batizar? Ah, porque eu quero ser perdoado. Não. Por que você quer se batizar? Porque eu sou perdoado. Eu fui perdoado pelo Senhor. Eu nasci de novo. Eu fui regenerado. Eu sou convertido. Aí eu quero demonstrar publicamente, através desse sinal visível, essa graça invisível que o Senhor me concedeu. O batismo de João não tinha esse aspecto, tá? Mas era visando o arrependimento. E por que Jesus participou do batismo se ele não tinha pecado? Boa pergunta, né? Por que ele participou? Para cumprir. Quem foi que falou? Pronto, para cumprir. E para se identificar conosco. Em tudo, ele se identificou conosco. E também faz parte da sua humilhação. Mas realmente ele não precisaria, obviamente, participar desse batismo. Certo? Tanto que também ele foi circuncidado, né? Para cumprir também a lei. Mais alguém? Podemos orar então? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Pedir a Jaildo fazer essa oração.
Amém. Os irmãos podem sentar, nós temos alguns avisos. Amanhã, sexta-feira, 2 programações. Nosso programa de rádio, 17 horas, na São Bento FM, e o estudo na congregação de Mário Braga, às 19 horas. No sábado, teremos aqui na igreja, às 19 horas, a palestra organizada pela UPH. A palestra será ministrada pelo biomédico Wilson Júnior. Ele vai tratar do tema mordomia cristã, cuidando da saúde do nosso corpo. Vai tratar sobre hipertensão, sobre colesterol, sobre essas questões que são tão importantes para a nossa saúde. Tá certo, irmãos? Esse tema mordomia cristã, ele visa chamar a nossa atenção para que cuidar do nosso corpo é também honrar a Deus, tá bom? Nós não fazemos dicotomia entre espírito e corpo. Cuidando do nosso corpo, estamos glorificando ao Senhor, assim como quando estamos cuidando do nosso espírito. Então, nesse sentido, toda a igreja está convidada, tá certo? A palestra é organizada pela UPH, mas como esse tema é abrangente, mulheres também são convidadas para poder participar aqui conosco, tá bom? Se tiver parente, nós fizemos uma arte, nós vamos divulgar e vocês também podem divulgar, inclusive os jovens também. Mesmo que você não possa estar aqui, mas divulga para um pai, para um tio, para alguém que queira ser instruído quanto a cuidados da sua saúde, tá bom? Próximo sábado, 19 horas. Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 18h30, o nosso culto de celebração ao Senhor. Tá certo? Tá bom? Algum aviso de alguma sociedade interna? Lembrando que domingo teremos o início das inscrições da nossa EBF. Nesse primeiro domingo, apenas voltado para as crianças que são da igreja, quer membros da igreja, quer aquelas que já frequentam a igreja. Então você, pai, faça essa inscrição da sua criança no próximo domingo. Tá bom? É isso. Então, Deus abençoe a todos. Boa noite.